Então, vou falar sobre esse projeto, né, da disciplina de métodos matemáticos para engenharia naval. Então, do que se trata isso aí? Simular a vibração induzida por vórtices ao redor de dois cilindros elasticamente apoiados. Então, você tem no escoamento dois cilindros, né? O pessoal está fazendo hidrobásica 1 agora, né? Você tem dois cilindros e um escoamento incidente. Então, o que que acontece? Você tem emissão de vórtice, né? E o corpo é rombudo, você tem o descolamento da camada limite, e você vai ter emissão cíclica de vórtice para fazer com que os cilindros comecem a vibrar, tá? Então, a ideia desse projeto é um gerador de energia, na verdade, tá? Hoje em dia está se usando está aproveitando-se essa vibração induzida por vórtice para gerar energia elétrica, tá? Inclusive, esse professor Bernitza, que tem o paper lá, ele tem vários trabalhos. Ele é da Universidade de Michigan, tá? Ele tem vários trabalhos sobre geração de energia aproveitando a vibração induzida por vórtice. Então, simular a vibração induzida por vórtice ao redor de dois cilindros elasticamente apoiados, dispostos em tandem de um gerador de energia hidrocinética. Veja lá a referência, né, que é o Bernitza, o paper de 2017, onde a distância entre os cilindros, no caso de vocês, vai ser de 3 diâmetros, tá? Você pode variar a distância, né? O ideal seria cada um fazer uma distância diferente e ver qual é a distância que te dá a maior eficiência, né, na geração de energia. Mas aí não fica complicado, né? Então eu coloquei só uma distância de 3 diâmetros, né? O escoamento viscoso ao redor dos cilindros será obtido através da solução numérica das equações não permanentes de Navier-Stokes por mediadas de Reynolds, levemente compressíveis, mostradas na equação 1. Tá? Então temos aqui a equação 1, né? Que é a equação de Navier-Stokes na forma vetorial e na forma integral. E como nós vamos trabalhar em volumes finitos trabalha-se na forma integral. Tá? O que mais aqui? Utilize o método de volumes finitos e o esquema TVD de Rossueller para a solução numérica das equações governantes. O escoamento turbulento é simulado utilizando o modelo de turbulência Parlat-Almaraz. Faça a simulação para diferentes velocidades reduzidas, conforme a tabela em anexo. A figura 1 mostra os dois cilindros elasticamente apoiados em tandem. Tá? Então, está aqui os dois cilindros. Aqui você tem a formulação matemática, é o que está sendo resolvido lá dentro do código, né? Que eu vou fornecer para você, você não vai desenvolver nada, tá? O código é fornecido. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então, essas aqui são as equações. Essa equação é a equação de Navier-Stokes na forma vetorial e integral, né? E que vai ser resolvido utilizando o método de volumes finitos, tá? Tem aqui detalhes aqui da formulação matemática, né? Condição inicial, condição de contorno e as equações do movimento. Então, cada cilindro, veja que essa equação do movimento é de um sistema massa-mola. Então, você tem dois sistemas massa-mola, né? E essa equação ela é resolvida paralelamente com as equações do escoamento, tá? Então, cada equação, cada cilindro tem a sua equação, né? Você vai calcular as força de sustentação, né? Que a gente está considerando só a vibração no sentido transversal, tá? Então, você tem um sisteminha massa-mola vibrando na direção transversal. Cada cilindro tem uma equação, são dois cilindros, m variando de 1 até 2. Temos aqui a condição inicial e os coeficientes. Esse m asterisco nada mais é do que a razão de massa, que é a massa do cilindro adimensionalizada pela massa deslocada, tá? Ou seja, o volume vezes a massa de água. Tá? O CK é o coeficiente de restauração, né? O coeficiente de mola adimensional. O CZ é o coeficiente de amortecimento adimensional. E o R é a velocidade reduzida. Nada mais é do que a velocidade do escoamento normalizada ou adimensionalizada pela frequência natural, né? Sistema massa-mola, e pelo diâmetro do cilindro. Temos aqui a formulação numérica, tá? Aqui a formulação numérica. Você não precisa se preocupar em entender nem a formulação matemática, nem a formulação numérica. Mostro aqui só para vocês terem ideia do que está sendo resolvido e como está sendo resolvido, tá? Então, temos aqui a equação discretizada, né?
em volumes finitos, utilizando o esquema TVD, tá? A malha computacional, a malha é uma malha não estruturada, mas veja que na proximidade do cilindro você tem uma malha prismática, né? A malha prismática, ela é melhor, né? Ou seja, é uma malha prismática, em vez de você usar triângulo, você está usando retângulo. É uma malha melhor para você representar ali o contorno da superfície do corpo. E fora dessa malha prismática, a malha é triangular, né? Ou seja, toda a malha ela é não estruturada, tá? Apresentação de resultados. Isso aqui é importante para você. Você tem que cumprir cada item desse aqui, tá? Se você deixar de fazer um, perde ponto. Você sai tirando ponto lá, adoidado, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês apresentem é o campos de vorticidade, pressão e viscosidade turbulenta ao redor dos corpos, para o máximo coeficiente de potência. Então, você vai calcular o coeficiente de potência, né? Para cada velocidade reduzida, vocês vão calcular o coeficiente de potência, tá? E aí, nesse ponto de máximo coeficiente de potência, eu quero que vocês gerem uma figura, tá? Do campo de pressão, viscosidade turbulenta e ao redor do corpo, tá? E vorticidade também. Na verdade, o código, ele gera já o arquivo de saída, você tem arquivo de saída com todas as propriedades do escoamento. Aí você vai jogar no TechPlot para visualizar o escoamento e gerar a figurinha para colocar no relatório, tá? Então, o programinha já gera os resultados. Você não precisa se preocupar com o código computacional, tá? Mas a ideia aqui é o pós-processamento, tá? É o pós-processamento. Séries temporais dos coeficientes de sustentação e arrasto, potência e deslocamento dos corpos para o máximo coeficiente de potência. Ou seja, no máximo coeficiente de potência, eu quero que vocês mostrem lá as séries temporais dos coeficientes de sustentação, arrasto, potência e deslocamento do cilindro. Transformada de Fourier das séries temporais do deslocamento dos corpos para o máximo coeficiente de potência. Tá? Na verdade, naquele máximo coeficiente de potência, você vai pegar aquela série temporal do deslocamento do cilindro e vão calcular a transformada de Fourier. Como, professor? O TechPlot ele já tem tudo isso. Tá? O TechPlot é o software que você vai utilizar para o pós-processamento. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Ele tem uma opção lá que ele calcula a transformada discreta de Fourier. Por quê? Por que transformada discreta, professor? Qual é a diferença entre transformada de Fourier e a transformada discreta de Fourier? A transformada de Fourier, que vocês aprenderam provavelmente, com a função analítica. Você tem lá a função analítica, você calcula a transformada de Fourier. Quando você não tem a função, você tem pontos, por exemplo, o deslocamento do cilindro, que o código vai te fornecer são pontos, tá? São valores discretos da função. Então, a transformada discreta de Fourier é utilizada para calcular a transformada de Fourier de uma função discreta, tá? E o FFT, que a gente vai falar mais adiante, nada mais é do que um algoritmo otimizado para você calcular essa transformada discreta de Fourier, tá? Então, está tudo lá no TechPlot, é só você chegar lá e eu vou mostrar para vocês como é que você faz. Provavelmente não na aula de hoje, mas na aula de amanhã, ou na aula de sexta, melhor dizendo. Animação da malha computacional e dos campos de pressão, vorticidade e viscosidade turbulenta para o máximo coeficiente de potência, tá? Para aquele máximo coeficiente de potência, você vai ver qual é a velocidade reduzida, e aí você vai fazer a animaçãozinha, eu vou mostrar como é que faz, como é que pode fazer a animação. Aí você vai ver lá o cilindro fibrão, tá? Bem legal. Tabela, na verdade, planilha, botei planilha na tabela e gráficos dos resultados numéricos obtidos para A sobre D. Esse A sobre D, esse A é a amplitude da série temporal do deslocamento do cilindro, tá? Adimensionalizado pelo diâmetro, então A sobre D. F asterisco é a frequência de vibração, tá? Adimensionalizado. A potência média, também vou mostrar para vocês como calcular a potência média a partir da série temporal da potência. E o coeficiente de potência. Esse coeficiente de potência vocês vão ter que fazer, tá? Porque tem uma formulinha, uma fórmula,
é um pouquinho difícil de você implementar, então vocês vão fazer a tabelinha, a partir da tabela vocês vão calcular esse coeficiente de potência, que também é uma medida da eficiência do gerador, tá? Então veja a tabela 1. Cadê a tabela 1? Tá aqui a tabela 1, tá? Então você tem várias velocidades reduzidas, tá? 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Aí, a partir do 7, vai de 1 em 1 mesmo, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para diminuir o trabalho de vocês, tá? Então, para o primeiro cilindro, você vai pegar lá a série temporal do deslocamento do cilindro e vai pegar a amplitude máxima, o A sobre D, tá? Aí vocês vão preencher isso aqui. Vai lá na série temporal da potência, calcula a potência média. Aí, para cada velocidade reduzida, você preenche isso aqui. E a frequência adimensional, F asterisco, tá? Essa frequência adimensional, ela é calculada dessa forma aqui, tá? Então, na verdade, o que você vai obter com a transformada discreta de Fourier é tudo isso aqui que está entre parênteses, que é a frequência de vibração vezes o diâmetro dividido por um infinito, que a gente chama de número de Strouhal, tá? Isso aqui que vocês vão obter a partir da transformada de Fourier, da série temporal de deslocamento. E aí, utilizando essa fórmula, ou seja, você multiplicando essa frequência dimensional vezes a velocidade reduzida vezes a raiz quadrada de 1 mais CA sobre M asterisco, você obtém, na verdade, a frequência de vibração adimensionalizada pela frequência natural na água, tá legal? Que é esse F asterisco. Esse coeficiente A aqui, CA, é o coeficiente de massa adicional, que para o cilindro, né, é igual a 1, de acordo com a teoria potencial. O CP, como é que vocês calculam o CP? Utilizando essa equaçãozinha aqui, tá legal? O P asterisco que vocês vão obter, ele é P adimensionalizado por ρ com infinito ao cubo vezes dl, onde d é o diâmetro do cilindro, L é o comprimento do cilindro. Aí, para cada, por exemplo, no caso aqui você tem 3, né? Como você só tem, no caso de vocês, 2 cilindros, eu vacilei aqui, então você vai pegar, calcular a potência média do primeiro cilindro, a potência média do segundo cilindro, né? O terceiro cilindro não tem, essa fórmula está errada. Multiplicar por 2 e dividir por 1 mais 2 vezes o máximo A sobre D. Ou seja, você tem 2 cilindros. Tem um que está vibrando com maior amplitude. É essa amplitude que você vai usar para calcular o CP. Tá? E aí você vem aqui, ó, você preenche também aqui para o segundo cilindro, A sobre D, P asterisco, médio, F asterisco, e no final você calcula o CP. E aí você plota o CP em função da velocidade reduzida. Que aí você vai ver qual é a velocidade reduzida que te dá a máxima eficiência. Tá legal? Essa é a ideia. Então, por isso que ele pede aqui, deixa eu ver, planilha e gráficos dos resultados numéricos obtidos para A sobre D, F asterisco, P asterisco médio e CP, em função da velocidade reduzida, conforme a tabela 1 que eu mostrei para vocês agora. E aí, o que eu quero que vocês façam? Aí, todos vão se reunir, né? Cada um com sua curva de CP, e vão botar tudo junto. Tá legal? Aí vocês vão fazer um quadro lá na salinha de vocês, né? Aí cada um vai colocando o CP, né, em função da velocidade reduzida. Tá? Cada um com sua distribuição de CP. Aí depois vocês colocam tudo junto para vocês verem qual de vocês conseguiu maior eficiência. Porque cada um de vocês vai utilizar um gerador diferente. Entendeu? São geradores. Na verdade, vocês estão usando geradores diferentes. Tá? O gerador ele se comporta como um amortecimento. Por quê? Porque ele está, na verdade, roubando energia do sistema massa-mola. Entendeu? Então, ele funciona como amortecimento. Então, o que vai diferenciar um gerador do outro é a razão de amortecimento. Cada um de vocês vai fazer uma razão de amortecimento diferente. Tá? E aí vocês plotam tudo junto, né? Aí todo mundo plota a mesma figura, tá? Quer dizer, um pode fazer a figura e distribuir para os outros para acrescentar aqui para o relatório, tá? Então, comparação dos resultados numéricos obtidos pela turma
para o coeficiente de potência, em função da velocidade reduzida e da razão de amortecimento do gerador de energia. Ou seja, você vai ter no eixo Y, você vai ter o CP, no eixo X a velocidade reduzida, e cada curva tendo um parâmetro razão de amortecimento. Tá legal? E, finalmente, planilha e gráfico dos máximos coeficientes de potência obtidos pela turma, em função da razão de amortecimento. Aí você vai pegar o CP máximo, cada um vai pegar o CP máximo, né? E vai fazer outro gráfico. Tá? Em função, ou seja, no eixo Y, você vai ter o CP e no eixo X você vai ter a razão de amortecimento. Tá? Aí vocês vão ver qual é o geradorzinho que vai te dar a máxima eficiência. Tá? É um trabalho de engenharia. Tá? Isso aí ninguém. Bom, aqui você tem os vários casos. A razão de massa vai ser a mesma, 1,7. Tá? O que vai. É, o zeta do sistema, você pode interpretar o zeta do sistema como perda. A perda que você vai ter no sistema é um zeta 0,02, tá? Essa razão de amortecimento. E tem o zeta do gerador. Então vai de 0,01 até 0,28. Então cada um vai fazer um valor diferente, né? Vamos ver aqui quantos alunos nós temos aqui. 20. Eu acho melhor começar do final. Então nós vamos começar do 8. Vamos começar do 8, tá? Vamos começar do 8. Então, Carlos Vitor Vieira dos Santos, cadê? Você vai fazer o 8, caso 8, tá? Felipe Valente, não está aí, né? Vai fazer o caso 9, vocês falam com ele. Rafael Pantoja também não está aí, ele vai fazer o caso 10. Pereira Sarrufecard. Sarrufecard. Qual é teu nome mesmo? Iago, né? Você desculpe, mas aqui tá tudo ruim aqui. Não é? Você vai fazer o caso 11, tá? Isadora, né? Você vai fazer o caso 12. E Paulo fez no ofício? Será que ele saiu? Paulo, Paulo fez no ofício. Hã? Hã? Dois L's. Como é que... Reis Lopes, desculpa, tá? Tá aqui apagado aqui, tá? Deixa eu ver aqui. 13, vou ter que imprimir de novo isso aqui. João, João Pedro. João Pedro, caso 14. João Vitor Ferreira. João Vitor Ferreira, cadê? É o 15, tá? Final Rodrigues aqui acho que é alguma menina aí. Quem é Rodrigues aí? Marcel, né? Ah, tá. 16. É Fernandes. Final Fernandes aí. Marcos Fernandes. 17. Você chegou aí, nem me avisou, né? Tudo bem. Marcos Victor Borst. Já chegou atrasado, 18. Faltou aqui, na verdade. Mar Ribeiro. Mariana Ribeiro, né? 19. Matheus Vaz. Piedade. Vai fazer o 20. Essa aqui faltou, vai fazer 21. Não sei qual é o nome dela. Rafael Silva também faltou. Vamos ver aqui. Sara, número 23. Cidália, 24. Tiago
Siqueira Souza, 25. Vitor Teles Ventura. Qual o nome mesmo? Vitória, desculpa. Tá apagado aqui. 26, tá? E Vinícius Pascoaleto é o 27. Tá bom? Ok. Beleza. Estamos resolvidos. Então, o que você vai modificar no código de entrada é o zeta total. Você vai ter que colocar o zeta total e o zeta do gerador, tá? Tá certo? A diferença entre eles é 0,02, tá? Então, o zeta total vai ser o zeta do gerador, mais 0,02 vai dar 0,03 no caso desse exemplo aqui. Então, você vai ter que modificar o zeta total e o zeta do gerador, tá? Razão de amortecimento, tá? Oi? Ah, tá. Relatório. Ah, eficiência, tá? Que é o CP. O CP, na verdade, é eficiência também. Exatamente, tá? Cada um vai fazer um gerador diferente, né? Cada gerador tem uma razão de amortecimento e a gente vai determinar qual é o gerador mais eficiente, tá? Bom, o relatório, cara. Vocês serão julgados pelo relatório, tá? Outra coisa, vocês têm que fazer, prestem atenção. A pessoa, eu falo aqui, ó, você vai fazer o caso 17. Aí o cara vai e faz o caso 18. Sabe quanto é que ele vai tirar no relatório? Eu não vou sacanear o cara, mas falar a palavra aqui, desculpa aí. Já vai começar com 5. A nota máxima dele vai ser 5, tá? Daí para baixo. Então você apresentou o resultado do teu colega, ah, professor, me enganei. Cara, ferrou, tá? Tem que fazer, usar o dado que eu estou pedindo para você fazer, pô, cada um com o seu, tá? E cada um com o seu relatório, tá legal? Já teve caso aqui de aluno que pegou o relatório do amigo do período passado e apresentou. E nem o nome ele mudou, entendeu? Nem o nome. O cara vacilão, né? Ele podia ter mudado o nome, né? É que os dois se chamavam Felipe, por coincidência, né? E o cara não mudou o nome. Aí eu, por eliminação, cheguei, pô, foi você, né? Aí o cara, pô, professor, não sei o que, eu dei zero para ele, né? Zero. Não tem sem discussão. Tá? Então, pessoal, olha só. Coisas que você tem que colocar no relatório, que se você não colocar, eu tiro ponto. Tá? Título, autor, autor, tá? Faça uma introdução, eu diria assim, um, dois, três, com 4 parágrafos. Cada parágrafo aí, 5 linhas, máximo, tá? Se quiser mais, no mínimo 5, tá? Não é grande coisa não. Aí você vai falar a motivação. Qual é a motivação? Estudar o gerador mais eficiente, tá? Use a criatividade. Não copie do seu colega, tá? Se eu perceber que você copiou do seu colega, já tira pouco, né? Tá? Metodologia. Utilizado métodos volumes finitos, esquema TVD, tal, tal, tal. Tá? E o objetivo, tá? É importante informar no objetivo a razão de massa, as razões de amortecimento do sistema e do gerador e a distância entre os cilindros, tá? Então, a única diferença aí vai ser, na verdade, de vocês, vai ser a razão de amortecimento, tá? E vocês... Tá escrito aqui, ó, só ler, tá? Razão de massa, razão de amortecimento do gerador e do sistema e a distância entre os cilindros. Isso você coloca na introdução nos objetivos, tá? Então, se não colocar, vai perder ponto, cara. Tá? Coisa simples. Então, porra, lê o que está escrito aqui que eu estou pedindo e faz igual. Se
Esqueci de colocar, já perde ponto. Tá? Formulação matemática. É só você fazer um copy-paste, tá? Eu não quero que vocês, principalmente que vocês estão em hidro básica 1, não vou exigir de vocês que vocês entendam as equações. Talvez no final do período vocês vão entender essas equações, mas agora vocês não estão entendendo. Então, formulação matemática, faça um copy-paste disso aqui, pô. Tá legal? Faça um copy-paste disso aqui até aqui. Né? Até aqui. Que você tem as equações do escoamento aqui, e aqui você tem as equações do movimento dos cilindros. Tá? Isso aí é a formulação matemática. Tá? Formulação numérica é a discretização. Né? Aqui eu só estou apresentando das equações do escoamento. Eu deveria ter colocado também das equações do movimento, mas não coloquei, mas tudo bem. Então você coloca só o que você tem aqui. Tá? Você pode colocar aqui a equação discretizada, isso aqui, coloca a malha e acabou. Formulação numérica. Tá? Então não inventem, pô. Tá legal? É, análise dos resultados. Pessoal, o pessoal tem mania de colocar as figuras. Cara, análise de resultados, joga uma opção de figura e acha que isso é um relatório. Não é, tá? Não é um relatório. Então, para começar, você tem que colocar a legenda da figura. Figura 1, campo de vorticidade. Figura 2, campo de pressão, tá? E você tem que analisar as figuras. Você tem que escrever no texto, tá? Quer dizer, o leitor, ele não tem que pegar e analisar a tua figura. Você que tem que fazer a análise da figura. Tá legal? É você, tá? Fazer a análise da figura, tá? Então você tem que dizer, ó, olha, primeira coisa, citar a figura e descrever. Figura 1 mostra o campo de vorticidade ao redor dos cilindros, entendeu? Isso é muita coisa. E aí você faz a sua análise. Podemos observar a emissão cíclica de vórtices, tá? A vorticidade vermelha, a cor vermelha representa a vorticidade positiva, a cor azul representa a vorticidade negativa, entendeu? Observamos a esteira turbilionar do cilindro, entendeu? É esse tipo de coisa que você tem que fazer para cada figura, tá? E conclusões, né? Você não pode dizer simplesmente, tem aluno que faz, né? Conclusão, o programa do professor funcionou legal. Já vi conclusão assim, tá? Veja se isso é conclusão. Não é conclusão. Então você, pô, usa um pouquinho, né? Põe o tic-tac para funcionar e faz pelo menos um parágrafo, né? Das conclusões, tá legal? Foi estudada a, o escoamento ao redor de um gerador hidrocinético para se obter o gerador de máxima eficiência. Foi utilizado o método dos volumes finitos, que é uma TVD de Rosweb. Obtivemos resultados de interesse prático. Chegamos à conclusão que o gerador de máxima eficiência é tal, tal, tal. Entendeu? Isso é, tá? Não é chegar, o código do professor funcionou bem. Referências. Temos aqui o Bernitza, né? O Bernitza é o cara, né? Dessa parte de gerador hidrocinético, tá? Utilizando VIV. Ele tem milhões de papers, tá? Eu coloquei à disposição de vocês um de 2017, que é para 2 cilindros, tá? É, quer dizer, se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, leia o artigo do Bernitza, que é muito interessante, tá? Ele é o top das galáxias, né? O cara, o top mundial aí de geração de energia hidrocinética, tá? Porque o VIV antigamente, a ideia era evitar VIV, né? Vibração induzida por vórtice, né? Isso aí é destrutivo, né? O VIV pode romper riser, pode romper ponte, entendeu? Então, antigamente a gente queria suprimir. Hoje em dia a gente quer, opa, a gente pode aproveitar isso aí para alguma coisa, né? Para gerar energia elétrica, né? Energia elétrica limpa, né? Green energy, né? Temos o RO e o SWEB, que é o detalhe sobre o esquema DVD. Você não precisa esquentar a cabeça.
Sparlate Amarais é o modelo de turbulência, né? Que o escoamento na esteira vai ser turbulento, você nem deve saber o que é isso, talvez saibam, né? Mas vocês vão ver em hidro, tá? Então a gente modela aí a turbulência, vamos utilizar esse modelo de uma equação do Sparlate Amarais, tá? É um dos modelos de turbulência mais utilizados, tá? Esse Tannehill, Anderson e Fletcher é um livro dessa grossura, assim, que tem tudo sobre métodos computacionais em hidrodinâmica, computational fluid dynamics, tá? Então, é, tem tudo ali, tá? Tudo. Beleza? Bom, feito isso, eu vou mostrar para vocês aqui o TechPlot, tá? Vamos falar aqui sobre o TechPlot. Aliás, vamos falar sobre o programa. Vou mostrar para vocês aqui o programa. Métodos matemáticos, projeto 2025-1, Solver. Essa pastinha tá lá no Classroom, tá legal? E dentro dessa pastinha, eu coloquei várias pastas. Para cada velocidade reduzida aqui, eu coloquei uma pastinha, tá? Por quê? Porque você vai rodar o programa na pasta principal e aí você vai pegar os resultados para aquela rodada e armazenar na sua pastinha correspondente. Tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque no período passado, a aluna não armazenou, tá? Ela foi rodando, foi rodando, foi rodando, só que os resultados um vai escrevendo em cima do outro. Se você não pegar aqueles arquivos gerados e guardar, eles vão se apagando à medida que você vai rodando. Adivinha quanto é que ela ficou? 5, né? Ficou com 5. Tá? Aí, não tem desculpa. Ah, professor, não conseguiu rodar porque apagou. Né? Então presta atenção, né? Então, você tem que pegar os resultados e armazenar, tá? Arquivo de dados, olha aqui, importante. Esse aqui é o executável, tá? Esse aqui é o executável. Você tem que dificuldade, ó, clicar 2 vezes que ele começa a rodar. Mas vamos ver o arquivo de dados aqui. Temos aqui o arquivo de dados. É, eu já facilitei a vida para vocês. Eu já fiz 50.000 interações, tá? Porque o que acontece? Se você começa a rodar com o modelo de turbulência, desde o início, o cilindro, o escoamento, ele custa a se desenvolver, tá? Então, o que eu faço? Eu faço 50.000 iterações, laminar, e aí depois eu começo a funcionar o modelo de turbulência, tá? Então, essas 50.000 iterações iniciais eu já fiz para vocês, tá legal? Então, por exemplo, iniciar iterações em. Se você colocar 0 aqui, ele vai começar do free stream, tá? Mas como eu já rodei para vocês 50.000 iterações, os vórtices já começaram a emitir, tá? Então vocês vão utilizar esse arquivo de reinicialização aqui, ó. O arquivo var, tá? É o arquivo de reinicialização, tá? Então você coloca, se você colocar um número diferente de 0 aqui nessa linha aqui, ele vai ler o arquivo var 19, que está aqui embaixo. Está lá na pastinha de vocês, tá? Já está aqui. Então, ele vai fazer 300.000 iterações, vai ler o arquivo var 19, o arquivo de visualização pode deixar 0 sempre aqui, aqui não mexe, intensidade de turbulência não mexe, quantidade de aerofólio 0, você não tem nenhum aerofólio, coordenadas x do centro aerodinâmico, também não precisa mexer porque você não tem aerofólio, CFL 0,2, não precisa mexer, número de Reynolds 1000, não precisa, razão de massa 1,7, todo mundo vai rodar 1,7, tá? Razão de inércia do aerofólio 3, não tem aerofólio, não precisa esquentar a cabeça com isso. Razão de amortecimento total é aqui, ó. Você tem que mudar, tá? E colocar o seu caso aqui. A sua razão de amortecimento total e aqui embaixo, razão de amortecimento do gerador. Então, nesse caso aqui,
o total é 0,26 e do gerador é 0,24. Tá legal? Então, cada um vai ter que colocar a sua razão de amortecimento, a total e do gerador, tá? Velocidade reduzida, a inicial e a final. Vocês ainda vão rodar para a velocidade 2. Então, a inicial vai ser 2 e a final vai ser 2. Tá legal? Aí ele vai fazer 300 mil iterações. Quando você terminar de rodar para a velocidade reduzida 2, aí você vai pegar os dados que eu vou mostrar para vocês, que vocês têm que guardar, tá? Vai armazenar lá na pastinha. E aí você vai colocar aqui velocidade reduzida inicial 2 e a velocidade reduzida final 2,5. Então você vai começar do 2 para o 2,5. E aí ele vai acelerar. Ele vai acelerar o escoamento de 2 para 2,5. Então você tem que colocar. Você vai começar no 2, porque você vai utilizar os dados que você obteve para a velocidade reduzida 2 como condição inicial, que está armazenado no arquivo var19, tá? Então você vai rodar de 2 para 2,5. 2 para 2. 2 para 2, tá? A segunda, 2 para 2,5. A terceira, 2,5 para 3. E assim sucessivamente. Tá legal? Número de iteração de aceleração. Ele pega as 50 mil iterações iniciais para acelerar o escoamento da velocidade reduzida inicial para a velocidade reduzida final. Tá? Critério de convergência, 10 a menos 16, isso aí não é importante. Saída de resultados de 1.000 iterações, ele vai gerar um arquivo flow. Esse arquivo flow tem todas as propriedades do escoamento, campo de pressão, vorticidade, viscosidade turbulenta, tá? Então, de 1.000 em 1.000 iterações, ele vai gerar esse arquivo flow com os resultados, com o campo de propriedades. Isso, exatamente. Vocês vão seguindo ali. Isso, exato. Tá? Se você colocar zero, ele não vai ler arquivo nenhum de reinicialização. Ele vai começar do free stream. Se você colocar um número diferente de zero, ele vai ler o arquivo de reinicialização que você indicou para ele. No caso aqui, o 19. Na terceira linha aqui, tá vendo? Deixa um. Não precisa mexer, tá? Porque eu já fiz as 50 mil iterações para vocês, para desenvolver os vórtices, tá? Então deixa sempre um, que ele vai ler sempre o arquivo de reinicialização que você indicar aqui, na terceira linha. Pode falar. Você salva o que você tem que salvar, que é interessante. O último arquivo flow, que tem as propriedades, pressão, vorticidade e etc. O arquivo input, para você saber o que você rodou, tá? O arquivo série 1, série 2. O arquivo série 1 tem as séries temporais do primeiro cilindro e o arquivo série 2 tem as séries temporais do segundo cilindro, tá? Aí você armazena as duas séries, série 1 e série 2. E o último var. Então, na verdade, são 4 arquivos, né? O último flow, série 1, série 2, o arquivo de dados e o último var. 5, que você tem que armazenar. Não esquece de fazer isso, senão tu vai perder, tá? Isso só na máxima eficiência, tá? Só na máxima eficiência. Aí como é que tu vai saber, né? Pois é. O problema é a animação. Vai, fala. Isso, tá? Provavelmente você vai ter que plotar o CP
ver onde ocorre a máxima eficiência e rodar só aquele casinho. Dá mais 100 iterações só, ou 200 mil iterações, desculpa, 200 mil iterações, para você gerar novamente os arquivos Flow para você fazer animação, entendeu? Tá? Só para fazer animação. Eu acho interessante fazer animação, mas a priori a gente não sabe qual vai ser a velocidade reduzida que vai te dar a máxima eficiência, entendeu? Então você primeiro você vai ter que plotar o CPU, tá? Ver qual é a velocidade reduzida, e para aquela velocidade reduzida você pegar o arquivo FAT que está armazenado, fazer mais 200 mil iterações para você fazer as animações, tá? Bom, então, saída de arquivo de reinicialização. De 5 em 5 mil iterações, eles geram um arquivo de reinicialização. A outra importância desse arquivo de reinicialização é, por exemplo, se faltar luz. Tá? Se faltar luz na tua casa, você pode pegar o último arquivo de reinicialização ou o penúltimo. Sempre guarde os dois últimos, porque às vezes o último está corrompido, principalmente se faltar luz. Se faltar luz, o último vai estar corrompido. Então sempre guarda os dois últimos. Então, possivelmente, provavelmente, se faltar luz, o último vai estar corrompido. Tá? Aí você tem que pegar o penúltimo e reinicializar dali a rodada. Entendeu? Você não vai perder o que você já rodou. Então, por exemplo, você fez 200 mil iterações, faltou luz. Pega o último arquivo de reinicialização, o penúltimo, provavelmente, e aí, em vez de fazer 300 mil iterações, você faz só 100 mil. Porque você já fez 200 mil, faz mais 100 mil. Tá? E aí você tem que ter cuidado, que a velocidade reduzida não vai começar da anterior para a final, ela vai começar da mesma velocidade reduzida, entendeu? Principalmente se você tiver acima de 50 mil iterações. Tá? Se tiver abaixo de 50 mil iterações, acho melhor você começar a fazer tudo de novo. Mas se você tiver com 100 mil, 200 mil, 250 mil, tá? Aí você pega o último arquivo de reinicialização, velocidade reduzida, sei lá, de 3 para 3, faltou luz em 3. Aí você faz de 3 para 3 e aí faz o número de iterações necessárias para você completar 300 mil iterações, tá? Início do modelo turbulência, 0. Camada Godunov, 6. Essa camada Godunov é próxima à superfície do cilindro, eu uso um apoio de primeira ordem, tá? Fora dessa camada, esquema de segunda ordem, o Lax-Wendorf, tá? Mas dentro dessa camadazinha, próxima à superfície do corpo, eu uso o apoio de primeira ordem para garantir estabilidade, tá? Então, eu observei que a gente consegue rodar tudo com essa camada igual a 6, tá? Se você botar 4, ele vai rodar, mas quando chegar em 7, ele vai divergir. Então, eu botei logo 6 para garantir que você não vai ter problema de estabilidade, tá? Aqui é o início de deformação da malha, de 0,6 a meio, 0,6 a 10, beleza, tá? Aqui é o limitador de fluxo, vai ser o Super B, esquece isso, liberação do corpo a partir do zero, tá? Então, beleza. Então, está apresentado aí o arquivo, arquivo de dados, tá? Hã? Isso. E a velocidade de reinicialização? A velocidade? O número. Sim, claro, você tem que alterar. Para cada velocidade reduzida, o último VAR vai ser diferente. Tá? Ele vai aumentando, ele vai aumentando. Você parou em 19, na próxima vai ser 20, 21, 22, vai parar em 30, assim, entendeu? E aí você tem que mudar, tá? Então, de iteração para iteração, o que você vai ter que mudar? O número do último arquivo de reinicialização, correto? E a velocidade reduzida, tá? E a velocidade reduzida. Só isso. De iteração para iteração. Bom, eu estou rodando esse exemplo aqui, fazendo 2 testes aqui. Então, aqui, ele está rodando, ele está gerando aqui o arquivo flow, tá?
Ele já gerou 43 e está gerando os arquivos var, tá? Ele vai gerando, tá bom? E aqui você tem a série, que aqui, no caso aqui, eu estou rodando um cilindro, tá? Então vamos ver o que a gente consegue observar. Vamos pegar aqui, ó. Eu já armazenei o 2, ele está rodando para 2,5. Já armazenei o 2 aqui, ó. Armazenei o flow, o último flow, o input, o série 1, porque só tem um cilindro. No caso de vocês é série 1 e série 2, que são dois cilindros. E o arquivo de reinicialização, tá? Então vamos dar uma visualizada na série temporal. Série temporal, série. Você chega, joga aqui no TechPlot. Aqui você tem a série temporal do deslocamento. Y, e aqui é o tempo, tá? É a vibração do cilindro, tá? Aqui, ó, você vê aqui, Mapping Style, você tem as várias propriedades aqui, ó. Você tem aqui a potência, aí você desabilita isso aqui, habilita a potência. A escala é diferente. Aí você tem que dar um ajuste de escala aqui, ó, View Fit. Aí ele vai mostrar para você aqui, ó, a série temporal da potência. Da potência ela está variando. O que interessa para a gente é a potência média. Tá legal? Mais adiante eu vou mostrar para vocês como calcular a potência média. Aqui você tem o coeficiente de arrasto. Tá aqui o coeficiente de arrasto, tá? Ele tem uma escala meio doida aqui, mas se você observar bem aqui, ó, ele vem lá de cima. Inicialmente, o coeficiente de arrasto é bem alto, aí ele cai e estabiliza aqui ao redor de um valor médio aqui, tá? Aí você mapa em style, desabilita o CD e habilita o CL. Aí você tem que dar um view fit. Tá aqui o CL, tá? Vem aqui de novo no map style, desabilita o CL e habilita o coeficiente de momento. Ele calcula o coeficiente de momento, tá? Então você tem que dar um fit aqui, ó. Seu coeficiente de momento. Na verdade, esse código ele permite 3 graus de liberdade, tá? Em Y, em X e rotação. Tá? São 3 graus de liberdade. Só que eu desabilitei, só habilitei em Y. Tá? Ele só, o cilindro pode estar, ele está restrito. Bom, o cilindro ele pode tirar, mas eu restringi. Tá? Não há interesse que o cilindro fique tirando. Tá? Então ele só vai ter movimento em Y. Deixa eu ver aqui. Bom, aí, vamos voltar aqui para o Y. Dá um fit aqui, viu fit? Tem que desabilitar aqui o CM aqui, ó. Veja que você tem um transiente inicial, tá? E a gente só tem interesse, na verdade, quando ele estabilizou. Para você calcular a frequência de vibração, se você calcular a frequência utilizando toda a série temporal, você vai capturar uma frequência aqui que não é de interesse, tá? Então você tem que jogar pelo menos a metade aqui, ó. A metade você tem que jogar fora, senão você vai pegar esse transiente. A gente não quer o transiente, tá? Então você vem aqui, ó, presta atenção, hein? Plot, value blanking. Isso eu vou colocar hoje lá no Classroom, tá? Value blanking, include, active. Aí você coloca a partir da onde, até onde que você quer eliminar. Então vamos até o 30. 30 para trás a gente vai jogar fora. Então você coloca 30 aqui, ó, tá? Close. E aí dá um view fit, tá?
Aí já está estabilizado. Se você quiser calcular a amplitude, eu sugiro você vir aqui, ó, plot axis. Aí você vem aqui no Y, ele te dá o mínimo e o máximo, tá? Aí você faz a média dos dois para você determinar a amplitude, tá? Porque ele, na verdade, você vê que não é igual, né? Não é exatamente igual, tá? Porque ele está oscilando, ele não está oscilando ao redor do zero, tá? Então você tem que fazer a média. Pega o mínimo, pega o máximo, faz a média. Tá legal? Em módulo, né? Você pega o mínimo em módulo, o máximo em módulo, tá? E divide por 2. Porque se você somar os dois, ele, sei lá, negativo e positivo. Então, pega o módulo do mínimo mais o máximo e divide por 2 para você ter amplitude. Não, não precisa ser, não vai ser no mesmo tempo. Não vai ser no mesmo tempo, tá? Porque o tempo ele vai aumentando. Tá? Você vai transitando de uma velocidade para outra e o tempo está correndo, tá? Ou seja, você vai ter que ver mais ou menos onde estava o tempo no meio para você jogar fora o transiente, tá? Transformada de Fourier. Como é que calcula a transformada de Fourier? Você vem aqui no Data Fourier Transform, tá? Aí qual é a propriedade que você quer calcular a transformada Fourier? É o Y, tá? E aqui, importantíssimo, Obey Source Zone Blanking. Você tem que clicar isso aqui para confirmar que você não vai pegar o transiente. Se você não botar ali, vai pegar o transiente. Embora você não esteja vendo o transiente, mas se você não clicar aqui, ele vai pegar o transiente, tá? Então, você clica aí que ele vai jogar o transiente fora. E aí, transforma, né? Ele calculou aqui a transformada de Fourier que você não está vendo coisa nenhuma. Por que? Não sei por quê, ele põe uma escala doida aqui, né? Aqui no eixo X você tem a frequência e no eixo Y você tem a amplitude. Os dois eixos estão com uma escala doida. Aí você tem que vir aqui, ó, e mudar a escala aqui, ó, para 0, sei lá, 5, 0,5. Aí você vai ver o pico de frequência, tá? Então, ou seja, você só tem uma frequência. Veja que o movimento ele é bem harmônico. Ele é bem harmônico. Então, você só tem seno, um cosseno ali, só tem uma frequência. Então, por isso que aparece esse pico aí. Sugestão, para você colocar no relatório, você dá uma clicada aqui na margem desse cara aqui e coloca aqui a altura 4. Tira a borda, tá? Cadê a transformada de Fourier que eu não estou vendo aqui? Ah, está aqui atrás. Vou jogar esse cara aqui embaixo. Botar esse cara aqui em cima, aqui, ó. Transformada de Fourier. Para isso aqui ficar bonitinho, você pode também mudar aqui, ó. Tira a borda. Coloca aqui width, altura. Não, aqui é 9. Aqui é 8, né? E aqui é 4. Vamos ver como é que fica isso aqui. Não, não é 8, não, é 9, né? Acho que é 9. Acho que é. Você pode dar uma ajustada aqui. Chegar esse cara um pouquinho lá para cima. Aí como é que você vai medir a frequência? Você tem que pegar a coordenada X do pico, tá? Que aqui você embaixo você tem a frequência, tá? Aí você aperta esse botãozinho aqui, tá vendo aqui, ó, esse azulzinho? Você clica nele e vem aqui embaixo e coloca bem no pico aqui, ó, pumba. Aí ele vai te dar um X aqui, 0,199. 0,199.
tá? Esse aí é a frequência de Struve, tá? Ou seja, é a frequência adimensionalizada pelo diâmetro, pela velocidade de cometa. Daí você tem que jogar isso naquela forma para você calcular o FF elíptico. Esse tecplot. Esse botãozinho aqui, ó, tá? Aí vai aparecer aqui, ó. Tô gravando, tá? Vai aparecer aqui no cantinho aqui a coordenada X, que é a frequência, tá? Então você já tem a amplitude, já tem a frequência, é o que você precisa, né? E aí o que que você faz? Exportar a figura, pode ser em PNG. Aí é importante, ó, all frames aqui, ó, tá vendo? Se você não botar all frames, você só vai exportar uma delas, tá? Você tem que exportar as duas. Ok? A gente pode colocar isso aqui aonde? Deixa eu ver, botar isso aqui nesse teste, né? É aqui que eu estou fazendo. Ah, aqui, né? É aqui. Ver aqui, série, série temporal, série 1, sei lá. Salvar. Então, se a gente for lá na pasta, ele gerou aqui? Ele gerou aqui, mas esse tecplot aí, ele tá... É, ó, pelo menos aqui no meu computador, o que que eu tenho que fazer? Provavelmente no de vocês não, é porque eu devo ter cometido algum erro na hora da instalação. Então você exporta, eu vou exportar para a área de trabalho, tá? Botar na área de trabalho, que aí não vai dar problema, ó. Salvar. Aí depois eu, por exemplo, eu tenho que fazer isso, ó. Quer ver? Apareceu aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Será? Ele apagou o PNG? Foi? Bom, vamos tentar de novo então. Vamos ver. Vou jogar aqui. Vamos tentar de novo para ver se foi isso mesmo. Pô, eu fechei o arquivo? Não, né? Exportar. PNG. Vamos salvar no teste 1. Ah, por causa disso aqui? Se eu tirar aqui, será que ele vai? Não, mas já está aqui embaixo, aqui, ó. Não, tem não. Quer ver, ó? PNG, né? Acho que não precisa não, cara. Eu acho que eu botei o mesmo nome, né? Tá, vamos apagar isso aqui. Vamos ver se dá certo. Espera aí. Muita calma nessa hora, pessoal. Muita calma nessa hora. Vamos lá. File, exportar, PNG, série, salvar. Replace? Ele tá lá no... Deixa eu ver onde tá. Ah, é que eu salvei do lado de fora. Vamos salvar aqui dentro. Dentro da pasta. Deu certo, hein? Deu certo, tá certo. Vivendo e aprendendo, né? Bom, aí, ainda temos 20 minutos. O que você pode fazer agora é calcular a potência média. Então você vem aqui, ó, isso aqui você pode até apagar isso aqui, tá? Isso aqui você pode até apagar. Ou simplesmente, tudo bem, na hora de cortar a gente só exporta o de cima. Então vamos colocar aqui a potência, tá? A potência. Dá um view fit. Só a estabilizada. Aí temos que calcular a potência média. Você vem aqui, ó, Analyze, Analyze, Perform Integration. Aqui você põe Average, média, né?
tá? Average variable é o tempo? Não. Eu quero fazer a média da potência. V, tá? Exclude blanket region. De novo aqui, tá? Para te jogar o transiente fora. Integrate. Ele calculou a média aqui, ó. Deu 4,21 vezes 10 a menos 5, né? 4,21, ou seja, não está gerando praticamente nada. É a primeira velocidade reduzida, a amplitude é bem pequena, tá? Ele só vai gerar realmente a partir de velocidade reduzida 6. Por aí, tá? Isso. Aí você vem aqui, ó, make text. Ele vai gerar um textozinho aqui, ó, tá? Aí você pode pegar esse cara aqui, arrastar aqui para cima e apagar o de necessário aqui. Ele, ó, zona 1, zona 2, aí soma zona 1, zona 2, só que zona 2 deu zero. Então, você pega esse cara aqui e joga fora. Joga fora. Aqui você pode escrever aqui, ó, P asterisco médio igual, tá? P asterisco médio. Esse resultado aqui pode apagar também. Isso aqui. Você pode aumentar o tamanho da letra, tá? E aí já aparece aí a série temporal da potência, P asterisco, né? E eu podia ter botado lá no código, mas agora já está. É o P asterisco, né? E ali você tem o P asterisco médio, tá? Qual é a unidade? É a dimensional, tá? Porque é a potência adimensionalizada, legal? Aí você vem aqui, seleciona essa figura novamente, File, Export, PNG, All Frames, não. O de baixo eu não quero. Current Frame, tá? Ok. Vamos seguir a orientação aí do nosso colega. Deixar o PNG ali. Vou botar aqui potência média. Não é potência. Potência. Tá? Salvar. Vamos ver se ele salvou. Pô, salvou, cara. Pô, você matou a charada mesmo. Tá aí. Tá? E é isso aí, você vai para o CP máximo, para aquele ponto CP máximo, você vai gerar essas figurinhas. Tá legal? Mas, para todas as velocidades reduzidas, você vai ter que calcular o A sobre D, calcular a frequência, o F asterisco, calcular o que mais? A potência média, tá? Para os dois cilindros, e depois calcular o CP no final. É legal? Senhores, alguma dúvida? Então, vou encerrar aqui a aula de hoje. Não é para vocês levantarem, não. Tá? Só estou falando aqui para os meus ouvintes, né? Do meu canal. Você tem que salvar o último flow, série 1, série 2, bem? O arquivo de dados, input, e o último arquivo de reinicialização, que é o var. Tá? Bom, deixa eu encerrar aqui a gravação. Não, você tem que criar dois gráficos. Para o primeiro cilindro e para o segundo cilindro. Tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.